Meus queridos e amados, nesta oportunidade que Deus nos concede, eu quero trazer uma mensagem sobre a questão da vinda de nosso Senhor Jesus. Jesus e os sinais da sua vinda. Nós sabemos que estamos aí às vésperas de um grande acontecimento, que é o arrebatamento da igreja. Tenho total certeza e convicção, porque assim nos afirma a palavra de Deus, assim nos afirma a Bíblia. E o que eu fico às vezes a pensar, eu tenho a minha concepção, evidentemente, embasado naquilo que a Bíblia me estabelece. Mas a humanidade se questiona e se pergunta: o que nos reserva o futuro? Para onde estamos indo? Quando chegaremos ao fim dessa jornada? Espera-nos a paz ou a guerra? A prosperidade ou a adversidade? Tais são as perguntas que ressoam em nossa mente. Os homens não sabem para que lado deverão voltar-se. As nações estão perplexas. O egoísmo coletivo parece ter se apossado da raça humana inteira. O espírito de ambição e concupiscência domina os corações dos homens. Milhares de pessoas ansiosas e perplexas indagam com insistência o que acontecerá em seguida. Só a palavra de Deus tem a resposta. Deus conhece o fim desde o princípio. O Senhor escreveu a história com antecedência e chamou isso de profecia. Convém que atentemos aos sinais do fim e nos preparemos. Perto está o Senhor. Jesus, em seu sermão profético, deixou registrados os principais eventos futuros que se descortinarão sobre a humanidade. Ele enfatizou a necessidade da vigilância dos salvos, à espera do arrebatamento da igreja. A vinda de Jesus para os seus ao dizer: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E a Bíblia nos diz, mediante tudo isto, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículos 4 ao 8, ele nos informa. Jesus respondendo e disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Agora o versículo 12 e diante diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Entre os sinais da vinda de Jesus, Jesus faz citação, principalmente nos versículos 4, 5 e 11, sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Jesus alertou para o surgimento de pessoas em seu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É a velha tática do diabo enganando a humanidade. Os falsos profetas estão por aí e já previram a volta de Jesus para 1993, 97, 98, 99 e 2000. Ele advertiu que o dia e a hora de sua vida ninguém sabe. É melhor pregar que Jesus pode voltar agora, hoje. Existem os falsos ministros do Evangelho, e Jesus nos alertou com relação a isso, é um dos sinais. Jesus previu que certos ministros do Evangelho agirão de modo errôneo, espancando a igreja com sua sede de poder, de vícios e maldades, pensando que o Senhor vai tardar. Nos últimos anos tem sido grande o número de escândalos provocados por ministros, espancando a consciência dos crentes mais fracos. Lamentavelmente, isto acontece. Talvez porque estes se esqueceram que Jesus pode voltar a qualquer momento e terão que prestar conta diante de Deus. Porque a ovelha, o rebanho, não pertence ao pastor. Ele está aqui com a responsabilidade de orientar, mas pertence ao sumo pastor, que é Cristo Jesus. A igreja é do Senhor e Ele não abre mão disso. E nós estamos apenas na qualidade de mordomos, de servos, para poder orientar, conduzir este povo para encontrar com o seu proprietário, com aquele que pagou o preço, se chama Cristo Jesus. A globalização do Evangelho é um outro sinal.
Enquanto os homens desenvolvem a globalização econômica, científica e tecnológica, a Igreja do Senhor vai cumprir sua missão nos últimos tempos, globalizando a mensagem do Evangelho através de todos os meios disponíveis, seja rádio, jornal, televisão, satélite, fibra ótica, telefone, telemática, raios laser, internet, etc, etc. Sem deixar de usar os legítimos e eficazes meios tradicionais de evangelização, como o culto ao ar livre, o evangelismo pessoal, em massa, de grupos, nos lares, jornais, livros, revistas e folhetos. Paulo mostra que é necessário usar todos os meios para salvar alguns. Também Jesus faz citação entre os sinais do Estado de Israel. Israel foi disperso pelas nações por ter rejeitado o Messias, mas Jesus previu seu retorno para se tornar uma nação politicamente organizada. Em 14 de maio de 1948, a ONU aprovou a criação do Estado de Israel. Foi o renascimento nacional daquela nação, cumprindo o que diz Ezequiel capítulo 37, versículos 7 e 8. Falta o renascimento espiritual, que também Ezequiel no capítulo 37, verso 9 faz menção. E isto só vai acontecer em meio à grande tribulação, onde Zacarias fala, e também a carta aos Romanos faz menção. Portanto, devemos ficar atentos, pois Israel é chamado relógio de Deus, indicando a hora do fim. A Bíblia fala sobre os sinais do céu. Jesus previu que antes do arrebatamento haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Em Atos do capítulo 2, versículo 19, lemos: e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Muito se tem falado nos discos voadores ou OVNIs. São eles de Deus, do diabo, da terra? Acreditamos que não são de Deus, pois causam confusão, medo e pavor. Se for do homem, trata-se de uma tecnologia desconhecida. Ao que tudo indica, são aparições demoníacas que impressionam os homens em sua mentalidade tecnicista, afastando-os de Deus. Sinais do céu, sinais embaixo na terra. Vemos aí terremotos em vários lugares. Os terremotos são sinais da terra, usados por Deus como indicadores de seus desígnios sobre o planeta. Para que se tenha uma ideia, os terremotos estão aumentando em número a cada ano. Entre 1901 e 1908, houve mais terremotos do que nos 19 séculos. Dados científicos indicam que neste século já houve mais de 1 milhão de terremotos em graus de intensidade diferentes. É Deus falando. As pedras falam. Quando da morte de Jesus as pedras falaram também. Há pouco tempo nós tivemos aí uma grande catástrofe que abalou o mundo todo. Isto é um sinal da vinda de Cristo Jesus. Há fenômenos estranhos. O chamado El Niño tem provocado secas em umas regiões, enquanto causa enchentes em outras, confundindo os meteorologistas. O planeta está sendo destruído pelo homem. A poluição do ar, das águas e do solo causam prejuízos inimagináveis ao meio ambiente e ao ser humano. Mas por trás dessa ação maléfica está o espírito demoníaco, que deseja provocar o maior número de mortes, de pessoas que não têm a salvação, para levá-las ao inferno. Ainda bem que a Bíblia diz que Deus punirá os que destroem a terra. Sinais na política, guerra e rumores de guerra. Após as 2 guerras mundiais do século passado, ocorreram muitas outras guerras menores, como no Sudeste Asiático, no Oriente Médio, na América, na África e mais recentemente na Europa, com a guerra na ex-Iugoslávia envolvendo a Sérvia, a Croácia, Kosovo e outras regiões. Eu estava agora esta semana observando o estado constante. A China vive estado de guerra contra Taiwan. É nação contra nação e reino contra reino. Lembramos que há guerras eletrônicas que podem trazer catástrofes reais. É o princípio de dores. Vale salientar que ninguém sabe até quando durará esse princípio. Não nos esqueçamos de que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, segundo Pedro no capítulo 3, versículo 8. É necessário ficarmos atentos. Temos visto a formação de blocos econômicos. Na realidade, a preparação do palco para a encenação do governo do anticristo. Vemos aí a previsão do renascer do Império Romano,
a comunidade europeia com sua moeda única e o parlamento supranacional já prepara o terreno para o governo mundial. Na América do Sul, ao Mercosul, e na América do Norte, a NAFTA ou a ALCA. Nós temos visto aí na realidade um preparativo, uma formação, um ensaio para o governo do anticristo. São sinais, meus amados e queridos ouvintes, para ficarmos bem atentos e colocarmos a nossa casa em ordem, porque Jesus Cristo está voltando. Veja sinais mediante o que a Bíblia nos diz na vida socioeconômica. Fomes. O homem já sabe como chegar a Marte, mas não sabe como fazer a comida chegar à mesa da maioria das pessoas. É um paradoxo. Sabe chegar a outros planetas, se avança na tecnologia, mas até hoje não descobriu uma forma de chegar o alimento à mesa de todos aqueles que estão sobre a terra. A fome é uma desgraça e tem feito muitas pessoas sofrer, e muitos chegado até o ponto de morrer. A fome é uma realidade que acontece, isso em diversas nações, por que não dizer na sua totalidade. A fome, ela comete quase 2/3 da humanidade. Todos os sistemas econômicos têm falhado. A fome atinge milhões de pessoas. Pestes, doenças. No nosso próprio país, doenças endêmicas do início do século, como a dengue, a tuberculose, o sarampo e outras, estão voltando, apesar de todos os recursos da medicina. Na África, há pouco tempo surgiu o vírus Ebola, de efeito tão devastador, que mata uma pessoa em 24 horas. A AIDS, em português, síndrome da deficiência imunológica adquirida, já acomete mais de 20 milhões de pessoas, ameaçando propagar-se rapidamente por todo o mundo. Certamente é sinal de que o fim está próximo. Fomes e pestes são juízo de Deus sobre os ímpios. Sinais na vida moral: aumento da iniquidade, os homicídios, latrocínios, sequestros, estupros e outros atos de violência têm se multiplicado e aterrorizado as cidades, alimentados pelo tráfico de drogas, de armamentos, de prostituição e até mesmo de crianças. Mas iniquidade não é só a prática de violência e corrupção, é a falta de equidade. Muitos, mesmo se dizendo evangélicos, têm agido com iniquidade, praticando a injustiça contra os irmãos. Em consequência, o amor tem esfriado, como o próprio Jesus previu. Justiça é você respeitar o direito do outro. E o Senhor Deus, na sua palavra, diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas seriam acrescentadas. Muitos que se dizem cristãos, que têm até carteira, um cartão de membro de igreja, mas não sabem respeitar o direito do outro. Membros que não respeitam a liderança pastoral, não respeitam o direito pastoral. Pastores que não respeitam as suas ovelhas, que não respeitam os seus membros e acham que estes são objetos de manipulação. Se esqueceram que esta ovelha foi comprada com o sangue do Cordeiro e que pertence a Cristo Jesus. Vejo depravação, como nos dias de Ló. Como no tempo de Ló, a imoralidade se espalha. Em lugar do casamento da família tradicional, prega-se abertamente outros tipos de união, tais como a produção independente, em que uma mulher se junta com o homem, que faz o papel apenas de reprodutor, sem que se casem para ter um filho. Homossexuais e lésbicas têm o apoio legal para suas práticas, condenadas pela Bíblia. Mas será severo o juízo de Deus sobre esse comportamento social. Os ensinos de Jesus são alerta, meu querido e minha querida que me ouve nesta manhã. Um alerta solene sobre a natureza, a forma e o tempo em que ocorrerá a sua vinda, quando os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados para encontrá-lo nos ares. Que o Senhor nos ensine e nos ajude a ter uma vida santa, de tal maneira que nosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Que Deus assim desperte em você, desperte em todos nós a necessidade de nos santificarmos. E quando às vezes eu olho para o céu, as lágrimas vêm ao meu rosto, porque eu estou ansioso e na grande expectativa de que Jesus voltará. Com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, nos diz a Bíblia: 2 estarão no campo, um sobe, o outro fica. Isso mostra pessoas que estão trabalhando na obra
e até mesmo na obra eclesiástica. 2 estarão na cama, um sobe, o outro fica. Isso fala de casais, isso fala de esposa ou de esposa subindo do outro ficando, porque salvação é individual. Meu amado irmão, Deus, através da sua palavra nesta data, Ele te conclama a um despertamento. Desperta tu que dormes, levanta, erga a tua cabeça e atente para a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos se salvem. E esta é a oportunidade de nós nos colocarmos, acertarmos a nossa vida e afirmarmos categoricamente de que somos salvos em Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe. Momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Bendito Deus e eterno Pai, glorioso Criador dos céus e da terra e de todo o gênero humano. Meu Deus, te louvo nesta hora tão importante, onde já tenho profetizado, entregado a tua palavra, a tua mensagem para todos aqueles que estão aí, Senhor, sintonizados. Meu Pai, louvo a Ti por este privilégio, por colocar a minha voz à disposição do Teu Santo Espírito, resultando na grandeza e na glorificação do nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é no nome de Jesus Cristo que eu venho lhe agradecer pela vida deste irmão, desta irmã, deste amigo, deste ouvinte, em todas as cidades onde a nossa voz, onde essa mensagem tem chegado. Eu quero agora, Senhor, no nome de Cristo, interceder por estas vidas, porque eu sei, ó Pai, que todos eles têm algo a te apresentar, tem algo para lhe agradecer, e tem algo, Senhor Deus, para solicitar da tua parte. Aquilo que o homem não pode fazer, tu pode fazer. E nesta manhã, ó Deus, eu estou crendo que tu estás curando, que o Senhor está libertando, que o Senhor está renovando as forças, que o Senhor está promovendo o despertamento. E eu estou crendo também, ó Pai, que o Senhor está batizando com o Espírito Santo. Aleluia, porque eu sei que o teu poder se faz presente, e o Senhor está indo de encontro àqueles que estão com seus corações dilatados, com seus corações abertos, propensos, um terreno fértil, para que o Senhor possa operar o milagre. Meu Deus, toma as famílias em tuas mãos, ó Deus, toma, Senhor, as famílias, toma estas vidas, esta mãe, este pai, que clama, Senhor Deus, pela tua misericórdia. Meu Deus, toma a instituição, toma as suas igrejas, abençoa, Senhor Deus, as denominações, abençoa o teu povo, abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão encarcerados, tenha misericórdia das suas vidas, e restitua também, ó Deus, a felicidade, a convicção e a certeza da vitória. Aqueles que se encontram enfermos, eu profetizo cura nesta manhã. Portanto, Senhor, eu encerro o meu clamor, profetizando bênção sobre todos, no nome de Jesus. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.